Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegar em armas contra um mar de angústias e combatendo dar-lhe o fim? Bravo! 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 Olá, pessoal de Franco da Rocha e arredores. Tudo bem com vocês? Esta é a oficina de teatro 50+ da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Eu sou o professor Celso Cardoso e estamos na nossa 16ª aula, a quarta da Optologia Shakespeare. A aula de hoje é sobre a peça Hamlet. Very good! Will, meu querido Will, que bom tê-lo aqui de volta acompanhando a nossa aula. Então, podemos começar a nossa aula sobre Hamlet? Manda bala, teacher! Let's go! Vamos que vamos! Hamlet é o nome simplificado da badaladíssima peça de William Shakespeare, A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Este é o nome inteiro da peça. Esta é a peça mais longa do nosso querido Will, e ele a reescreveu várias vezes. Nela são temas: traição, vingança, corrupção e moralidade. É a história da tentativa de vingança do príncipe Hamlet Jr. contra seu tio Cláudio. E por que Hamlet Jr. quer se vingar do seu tio, hein? Por quê? Porque, segundo o príncipe, seu tio envenenou o próprio irmão, o Hamlet pai, para se tornar rei. Sabe quem contou isso para o Hamlet Jr.? O fantasma. O fantasma do pai dele. Sim, foi o fantasma do pai dele que contou. A versão oficial para a morte do rei Hamlet foi a de que ele tinha sido picado por uma cobra. Morreu envenenado, sim, mas picado por uma cobra, segundo a versão oficial. Um detalhe importante. É importantíssimo, hein? Para se tornar rei, o Cláudio tinha que se casar com a viúva do Hamlet pai no prazo de 40 dias depois da morte dele. E casou. Casou. Tá confuso? Eu vou explicar melhor. Era uma vez um reino chamado Dinamarca. Tinha um rei, uma rainha e um príncipezinho. O casal era respeitado, amado e obedecido por todos. O rei se chamava Hamlet, a rainha se chamava Gertrudes. E eles eram respectivamente pai e mãe de quem, hein? De quem? Dele, sim, dele, do príncipezinho Hamlet Jr. Todos viviam felizes no reino da Dinamarca, até que um dia Hamlet, o pai do Hamletinho, assim, do nada, morreu envenenado. Daí a dona Gertrudes iria permanecer como rainha efetiva durante o período de luto, que durava 40 dias. Depois desses 40 dias, a rainha seria compulsoriamente aposentada e assumiria o poder como rei o seu filho, o príncipe Hamlet Jr., que na época tinha 20 e poucos anos. Muito bem. Eis que serão quando surge na história tio Cláudio, irmão do Hamlet pai, que seduziu a outrora fiel Gertrudes e se casou com ela antes de vencer os 40 dias. Este casamento, logo depois da morte do antigo rei, mudou todo o rumo da história. A dona Gertrudes não se aposentou e continuou rainha. E o príncipe Hamlet Jr. ficou chupando o dedo.
teria que esperar o titio Cláudio morrer para se tornar rei. Considerando a hipótese de que titio Cláudio tinha armado para o próprio irmão, o príncipe queria mais o quê? Ele queria vingança! Tudo isso são coisas que aconteceram antes da peça começar. Mas antes de começar a contar de verdade a história da peça, eu quero falar das possíveis inspirações que Shakespeare teve para escrever essa peça. O que você acha da ideia, Will? Ô, Will? Will! Dormiu mais cedo hoje. Os estudiosos apontam duas possíveis e prováveis inspirações para o Shakespeare ter escrito Hamlet. A primeira delas é uma longa trajetória no tempo e no espaço. É uma história bem enrolada, que tem pelo menos 3 escritores no meio dela. Um dinamarquês, um francês e um inglês. Amileto é o nome desta lenda nórdica. Pois é, a primeira hipótese de inspiração para o Hamlet começa com essa tal lenda de Amileto. Ela foi registrada por volta do ano 1200 na obra do historiador medieval Saxo Grammaticus, ou Saxão Gramático. Este é o dinamarquês da história. O gramático do nome dele não é sobrenome, não. É porque ele era um cara que lia muito. Então, gramático aqui quer dizer erudito, letrado, estudado. Sacou? O gramático foi quem registrou esta lenda para a história. É uma história muito mais antiga do que ele. Daí essa lenda de Amileto passou pelas mãos de um francês que se chamava François de Belleforest. Que francês bonito, hein? O François era escritor, poeta e tradutor. E entre todas essas atividades ele escreveu um bocado, escreveu mais de 50 livros. No meio desses livros todos tem uma história que é a tradução e a adaptação exatamente dessa lenda do Amileto, lá registrada pelo Gramático. Isso aconteceu na primeira metade do século XVI, algumas décadas antes do Shakespeare nascer. Não é verdade, Will? Ou eu? Continua dormindo. E, por fim, entra o escritor inglês. Parece que baseada nessa tradução e adaptação do François, um dramaturgo inglês teria escrito uma peça teatral de nome Hamlet. Mas o texto dessa peça sumiu, se escafedeu. Como não se tem o texto dela, não se sabe quem escreveu. Pode ter sido até o próprio Shakespeare ou um outro dramaturgo chamado Thomas Kidd. Esse Thomas Kidd era um importante escritor inglês, dos mais famosos da era elizabetana, contemporâneo do Shakespeare e autor da Tragédia Espanhola, uma peça sangrenta que tinha muitas características parecidas com o Hamlet. Como a tragédia espanhola tinha esses elementos mais ou menos iguais a do Hamlet, alguns supõem que o Thomas Kidd poderia ser o autor do Hamlet. Mas, se ninguém encontrar esse texto, vamos todos morrer sem saber quem foi. Como eu já contei para vocês na aula 13, a primeira dessa octologia, Shakespeare teve 3
filhos. Primeiro uma menina chamada Suzanne. Depois ele teve um casal de gêmeos, a Judith, a menina, e o Hamnet, o menino. Hamnet, cujo nome foi dado em homenagem a um amigo da família Shakespeare, lá em Stratford. O Hamnet, filho do Shakespeare, morreu aos 11 anos. Não se sabe do que o menino morreu. Na época, os nomes Hamlet e Hamnet eram usados assim, para vocês entenderem, era como se fosse Manoel e Manuel, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente fala Manuel para Manuel e Manuel para Manuel. Não tem a menor diferença na pronúncia. Pois é, lá naquela época, Hamlet e Hamnet também não tinha grande diferença. Quer dizer, pode não ter sido a morte de Hamnet que levou o Shakespeare, nosso eu, a escrever o Hamlet. Mas, certamente, este nome não é mera coincidência. Agora sim, vamos contar a história da peça. O que acontece nessa tragédia? Lembre-se que Hamlet é uma tragédia. Bom, só para a gente relembrar, estamos no Reino da Dinamarca. Vocês já sabem que o Hamlet quer se vingar do recém-possado rei Cláudio, seu tio. O tio Cláudio, que o príncipe acredita ter assassinado o pai dele, se casou rapidamente com a viúva para se tornar o rei da Dinamarca. Isso acaba justificando a desconfiança do Hamlet, certo? Bom, a pressa nesse casamento, menos de 40 dias depois que o Hamlet pai morreu, comprova que a questão do matrimônio não era uma questão de amor, pela rainha Dona Gertrudes, mas era sim uma questão de poder. No cenário político histórico, a Dinamarca, este reino, está prestes a ser invadida pela Noruega, cujo exército é comandado pelo príncipe Fortinbras. Noite fria. No castelo real dinamarquês, 2 sentinelas tentam convencer Horácio. Horácio é um grande amigo do príncipe Hamlet, que o fantasma do rei morto tem aparecido. Em princípio, Horácio não acredita nessa história de fantasma, né? Eis que senão quando o espectro, o fantasma, aparece na frente dele, na frente do Horácio. Depois do encontro do Horácio com o fantasma, Hamlet, para quem o Horácio contou, lógico, quer vê-lo com os próprios olhos. À noite, na outra noite, o fantasma aparece também para o Hamlet. Só que com o Hamlet, ele quer conversar particularmente. Só ele e o Hamlet, fantasma e o Hamlet. Hamlet pede para todo mundo se afastar, fica ele e o fantasma, e aí o espectro diz para ele que é o espírito do seu pai morto. E o espectro também revela que Cláudio, o irmão dele, Hamlet morto, foi quem o matou envenenado. Sabe como? Despejando um veneno no ouvido. Não tem nada daquela história de mordida de cobra, não. E o fantasma pede para que Hamlet vingue a morte do seu pai. Ainda que desconfie do fantasma, Hamlet concorda e pensa que talvez seja uma boa ideia se fingir de maluco, de louco, para não levantar suspeitas. Por um lado, Cláudio está ocupado com a questão da invasão da Dinamarca pela Noruega. Por outro, o rei também está preocupado com o comportamento solitário e estranho de Hamlet. Daí ele resolve chamar 2 amigos do príncipe. 2. Um se chama
Rosenkrantz, e outro se chama Guildenstern. Gostou do meu dinamarquês? Chamou esses dois amigos para espionarem o Hamlet e descobrirem o que ele anda tramando. Hamlet, que não é bobo nem nada, desconfia que esses dois amigos o estejam espionando. Polônio, novo personagem, é o conselheiro-chefe do rei Cláudio. E o Polônio também está espionando o Hamlet. O Polônio tem um casal de filhos. O Laertes, que também é amigo do Hamlet, e Ofélia. Ofélia por quem Hamlet é apaixonado. Mas nem Polônio e nem Laertes acreditam muito nessa paixão do Hamlet. Não, eles não acreditam nas boas intenções do Hamlet para com Ofélia. E aí vão lá dizer para ela que, desencana desse cara, hein? Esquece esse cara aí, esse negócio de príncipe aí não vai rolar não. Obcecado por uma desforra que foi solicitada pelo fantasma do pai, Hamlet se finge de alucinado. Mas não é louco de verdade, é louco por esperteza, por astúcia. O fingimento da loucura faz parte do seu plano de vingança. Assim, sem nenhum motivo aparente, Hamlet, antes apaixonado por Ofélia, passa a rejeitá-la. Ele chega a dizer para ela que nunca amou e pede até para ela ir para um convento. Tudo isso para convencer todo mundo de que ele está ficando maluco. E o plano começa a funcionar. A chegada de uma trupe de teatro lá no palácio, na Dinamarca, fez Hamlet ter uma ideia para tentar solucionar essa dúvida de foi ou não foi o Cláudio que matou o seu pai. Tal qual um diretor de teatro, Hamlet pede para que o elenco represente uma peça que conte a história de um rei que foi envenenado pela orelha. Exatamente como, segundo o fantasma lhe contou, aconteceu com ele, com o pai do Hamlet. Assim, ele acredita que pode provar a culpa ou a inocência do rei, de acordo com a sua reação diante da cena. Cabe aqui um parênteses. Na hora que você lê essa cena do Hamlet, a gente percebe claramente Shakespeare por trás dela. Primeiro que ele coloca o teatro dentro do teatro, quer dizer, é uma peça de teatro e nesta peça de teatro acontece uma peça de teatro. Aí o Hamlet vai pedir para os atores interpretarem assim ou assado, para eles não fazerem demasiadamente exagerado, porque fica falso, e também não fazerem exageradamente frágil, fraquinho, porque aí não passa a emoção. Muito interessante o Shakespeare, através do personagem Hamlet, dizendo de que tipo de teatro que ele gostava. Só para deixar marcado o lugar onde acontece o famosíssimo monólogo Ser ou não ser? That is the question. É no início do terceiro ato, mais ou menos no meio da peça, já que esta é uma tragédia em 5 atos. Mas vamos voltar à história. A companhia de teatro aceita a sugestão do Hamlet e vai encenar a peça do jeitinho que ele queria. Aquela cena da morte do rei e tudo mais. A corte está inteira presente para assistir ao espetáculo. Durante a encenação, Hamlet não para de fazer comentários. Quando finalmente acontece a cena do assassinato, o rei Cláudio fica pálido, sente enxoo, estupefato, incomodado. Ele sai cambaleando, tonto, confuso. Essa atitude
claro, faz com que Hamlet tenha certeza de que foi ele, e daquela forma que o grupo de teatro encenou, matou Hamlet, pai. Bem, depois desse acontecimento, o rei tem que ficar esperto. Ele agora teme pela própria vida. E aí o que ele resolve? Ele resolve despachar o Hamlet para a Inglaterra, acompanhado, na verdade, vigiado, escoltado por aqueles dois amigos de nomes esquisitos, Rosencrantz e Guildenstern. A rainha Gertrudes, aflita, nervosa, inconformada com a atitude do filho, chama-o lá no quarto dela. Ela quer uma explicação sobre a conduta dele que provocou aquela situação toda. Acontece que, indo pro quarto da mãe, no caminho, Hamlet encontra quem? O rei Cláudio, sozinho, distraído, desprotegido, rezando. Uma grande oportunidade. A oportunidade ideal, perfeita. Hamlet pensa em matá-lo. Mas hesita, vacila. Naquele momento, passa pela cabeça do Hamlet que matar o assassino do seu pai, naquela circunstância, em oração, poderia fazer com que a alma dele fosse pro céu, pro paraíso. O rei, ainda que assassino, estava rezando. Bom, ele acaba desistindo da ideia e passa reto, vai lá se encontrar com a mãe no aposento dela. No quarto da rainha, mãe e filho têm uma discussão inflamada. Eles começam a discutir seriamente. A certa altura, a coisa estava tão tensa, tão nervosa entre os dois, que a mãe imagina que ela pode ser assassinada pelo próprio filho. E aí ela desesperada, grita por socorro. Corre que o Polônio, lembra do Polônio? Que também estava espionando o Hamlet por tudo quanto é lugar. Ele estava dentro do quarto da rainha, escondido atrás da cortina, ouvindo, espionando a conversa. Ele, desesperado com os gritos de socorro da rainha, também passa a gritar socorro. Hamlet acredita que deve ser o rei Cláudio que está atrás das cortinas. Aí ele desembainha sua espada e espeta a espada com força e, através da cortina, mata o Polônio. Se o rei precisava de um motivo para mandar o Shakespeare para a Inglaterra, agora ele tinha um, né? Muito forte. Muito bem. Quer dizer, um além daquele que é o verdadeiro motivo dele. Bom, ele pega e despacha Shakespeare num barco para a Inglaterra. Aqueles dois amigos de nomes esquisitos vão juntos. Através daqueles dois amigos, ele manda uma carta pro rei da Inglaterra. Sabe para quê? Ordenando que ele mate o Hamlet quando ele chegar lá. Enquanto isso, tresloucada pela morte do pai, a Ofélia fica perambulando pelo castelo cantando. Laertes, o seu irmão, também filho do Polônio, que estava na França, volta enfurecido pela morte do pai e triste pela loucura da irmã. Quando ele chega, o rei Cláudio convence Laertes de que o único culpado por todas essas desgraças era Hamlet.
Logo depois chega ao palácio a notícia de que Hamlet está voltando à Dinamarca. Mas como? Como? O que aconteceu? Aconteceu que o barco em que ele estava foi atacado por piratas. Só que Hamlet conseguiu escapar e está voltando. Cláudio resolve chamar Laertes para um papo particular. Quando estão só os dois, ele propõe a Laertes uma luta de espadas entre ele e Hamlet. Mas essa vai ser uma disputa com cartas marcadas. Eles têm na falta de dois planos para sacanear o príncipe. Plano A. Laertes vai usar uma espada com uma ponta envenenada, com veneno suficiente para matar. Plano B. Se o plano A falhar, o rei vai oferecer ao príncipe uma taça de vinho. E o vinho vai estar envenenado. Já deu para perceber que veneno é especialidade do reino da Dinamarca. O rei e Laertes estão ali combinando os planos, que tipo de veneno que a gente vai usar, o que a gente vai fazer, etc e tal. Quando de repente são interrompidos pela rainha Gertrudes, que vem com uma péssima notícia. Félia se afogou. Morreu. A cena começa com dois coveiros discutindo o tal suicídio de Ofélia. Foi suicídio, não foi suicídio? Os dois coveiros, claro, estão num cemitério cavando a sepultura da Ofélia. Do nada, assim, sem mais nem menos, Hamlet aparece ali, naquele cemitério, acompanhado por seu fiel amigo Horácio, e ele se aproxima de um dos coveiros, que está segurando um crânio. De quem era esse crânio? Pergunta Hamlet. Aí o coveiro diz que era de Yorick. É um bobo da corte que Hamlet conheceu quando era criança e que achava muito engraçado. Hamlet pega o crânio da mão do coveiro e fica contemplando a morte. Ele está, na verdade, ali, à beira da cova da Ofélia, que ele ainda não sabe que morreu. Ali vai aquela conversa, de repente começa a chegar um monte de gente. Esse monte de gente é liderada por Laertes, o irmão da Ofélia. Ele aparece liderando o cortejo fúnebre da sua irmã. Aí que o Hamlet descobre que aquela sepultura que os coveiros cavavam, que está ali aos pés dele, era da Ofélia, a sua amada. Enlouquecido, o príncipe pula dentro da cova. Também enlouquecido, Laertes pula junto com Shakespeare, não, com Hamlet, dentro da cova. Os dois começam a discutir, começam a brigar dentro da cova. Aí o rei manda separar, tira o Laertes, tira o Hamlet, tira o Shakespeare, tira todo mundo dessa cova. De volta ao palácio, uma luta de espadas entre Hamlet e Laertes é sugerida. Hamlet pega a sua espada. Exatamente no momento em que os dois lutadores tomam posição para o combate, o exército comandado pelo príncipe Fortinbras, aquele príncipe norueguês, está entrando no palácio do reino da Dinamarca. Como tinha sido planejado, Cláudio separa a taça envenenada e oferece para Hamlet. Obrigado, depois eu bebo. A luta começa. 1-0 para Hamlet.
Continua. Tum. 2-0 para Hamlet. Hamlet está ganhando. Aí a rainha, empolgada com a vitória parcial ainda do seu filho, pega a taça de vinho envenenada e diz: vou beber a sua sorte, Hamlet. E glu, 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 toma o vinho envenenado. Aproveitando um momento de distração do príncipe, Laertes consegue feri-lo com a arma envenenada. Aí, Hamlet fica nervoso e os dois entram numa luta corporal. Vem cá! Nessa luta corporal eles acabam trocando de espadas. E aí, Hamlet fura Laertes. Krau! Vamos agora! Separe os dois! Esses estão endurecidos! Os dois estão sangrando! Estava bem seguro, Laertes! Hamlet espeta profundamente a espada envenenada em Laertes. Ferido mortalmente, Laertes revela o plano do rei e o acusa por todos esses assassinatos. A rainha morre. Hamlet fere o rei com a espada envenenada e ainda por cima faz ele beber o resto do vinho envenenado. O rei morre. Laertes se despede de Hamlet. Os dois se perdoam mutuamente. Laertes morre. Hamlet admite ao seu amigo Horácio, testemunha daquela carnificina toda, que Fortinbras, o príncipe da Noruega, vai herdar aquele reino, o reino da Dinamarca. E ele concorda com isso, concorda que é Fortinbras mesmo é que deve reinar também a Dinamarca. E aí ele diz a sua última frase: o resto é silêncio. E Hamlet morre. Fortinbras invade o castelo com seus soldados. Entra a marcha fúnebre e acabou a tragédia. Acabou, morreu todo mundo. Lembra, pessoal, é uma tragédia. Tragédia, inspirada lá naquelas tragédias gregas. Então o final é sempre triste, é sempre desgraça em cima de desgraça. E aqui a peça acaba por absoluta falta de personagem. Morreu todo mundo. Bom, esta peça, no tempo do nosso amigo Will, foi uma das peças que mais fez sucesso em Londres. E até hoje ela é uma das peças mais montadas no mundo todo. Bem, agora chegamos ao fim da nossa aula. Como a gente tem repetido toda semana, infelizmente a pandemia continua. Lembre-se, hein? Máscara, gel, álcool em gel e distanciamento. Cuidem-se e divirtam-se. Até a próxima, pessoal! Bye bye, pessoal de Franco of Rock!